paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, bênção e vitória a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de Café com Deus. Glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus por mais um dia na presença dele. Amém? Estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus, mais um Café com Deus, para a glória de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Podemos ver essa palavra lá no livro de Romanos, capítulo 8, glória a Deus, aleluia, onde o primeiro versículo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para aqueles que nasceram na família de Deus, que aceitaram ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nenhuma condenação há para estes. Aleluias, glórias a Deus. Porque não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E lá no versículo 31 do livro de Romanos, capítulo 8, o Senhor nos diz assim também: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Glórias a Deus, aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, você que está nos vendo neste momento, você que está conosco aqui compartilhando da palavra do Senhor, se alimentando deste maná do céu, que é a palavra viva e eficaz do Senhor, que Ele tem nos trazido, que Ele tem nos dado a oportunidade. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está passando, mas seja o que for, o Senhor te diz hoje que jamais, nenhuma situação, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Não importa se você está passando uma situação difícil no seu casamento, na sua família, um filho, uma filha, um problema de vício, um problema financeiro, espiritual, até ministerial, não importa. Fique firme e creia. Ouça a palavra do Senhor, toma posse da palavra. Glórias a Deus, aleluia. No versículo 36 continuamos, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus, aleluia, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, nós sabemos que nada poderá nos separar do amor de Deus. Fique firme na fé em Jesus. Creia que nada vai nos separar do amor de Deus, se estivermos firmados, ligados na videira que é o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma breve oração, porque hoje a palavra será ministrada através da vida do meu esposo, missionário Gilberto. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo e de todos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, neste momento nós entramos na Tua santa e gloriosa presença. Desde já nós queremos Te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui vivos, com saúde, desfrutando neste momento, meu Pai, da Tua santa palavra, desfrutando, Senhor, deste momento, meu Pai, do Teu carinho, do Teu amor, da Tua graça e a Tua misericórdia que estão sendo derramados sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua santa presença, porque a Tua palavra diz que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E nós cremos que o Senhor está aqui. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, porque somente Tu és digno, Pai amado, Deus verdadeiro e fiel. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que o Senhor venha perdoar nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Perdoa, Paizinho, nossas transgressões, nossas fraquezas, nosso pecado consciente e inconsciente, Pai. Nos limpa, nos purifica, nos lava de tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, para que a nossa oração possa subir até o Teu trono, meu Pai.
e que o Senhor venha, Senhor, usar a vida do teu filho, do teu servo, do meu esposo neste momento, que não seja ele que venha falar, mas que seja o teu Santo Espírito através da boca dele, e que a sua palavra ela venha frutificar nos nossos corações, e que nós venhamos guardar a tua palavra no nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja sempre o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, né? A Ele devemos dar todas as honras, louvores e exaltações. Glória a Deus, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus nós devemos estar sempre presente com Ele. Devemos tê-lo sempre como nosso general de guerra em nossas vidas, porque com Jesus Cristo, nosso general de guerra, seremos mais que vencedores em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E a palavra de hoje que Deus vai trazer para nós está lá em Daniel 4. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Daniel 4 fala sobre o sonho de Nabucodonosor, né? Que ele teve o sonho de uma grande árvore. E fala também sobre a sua loucura. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é lindo e maravilhoso, né? Então, Daniel 4, versículo de 1 ao versículo 37, fala sobre o sonho de Nabucodonosor, né? De uma grande árvore, né? Mas vamos nos ater somente no versículo 34, que diz assim a palavra do Senhor. Daniel 4, versículo 34, diz assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus. Todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Então podemos entender, né, no capítulo 4 de Daniel, do começo ao fim, que Deus fala através de sonhos, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Assim como Deus usou Daniel para interpretar o sonho de Nabucodonosor, né? Aleluia. Da grande árvore, né? Ele também fala nos sonhos, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Assim como falou nos sonhos com José, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ele fala também em sonhos. Glorificado seja o Senhor Jesus. Então podemos entender que Nabucodonosor, né? Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor, a gente pode entender que ele foi o maior rei da Babilônia, conhecido como construtor de cidades. Porém, ele era idólatra, adorava falsos deuses, deuses feitos pela mão dos homens. Louvado seja o Senhor Jesus. Deuses de gesso, de madeira, de ouro, de bronze, de diamante, seja o que for, de dinheiro, né? Então ele era um idólatra, era um grande construtor, riquíssimo, porém idólatra. E foi um dos governantes estrangeiros que Deus usou para seus propósitos. Tornou-se extremamente orgulhoso, o que levou à sua insanidade. Então podemos entender nessa passagem do rei Nabucodonosor que a idolatria não vai nos levar a nada, que o orgulho também não vai nos levar a nada, né? Podemos entender também que o dinheiro não vai nos levar a nada. Somente o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos levará a ter uma vida
sadia aqui nessa terra, Glória a Deus. bem, Aleluias. vivendo o melhor dessa terra, porém tendo o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de Aleluia, nossas Deus. almas, porque caso contrário, não vai adiantar nós nada a riqueza que teremos nessa terra. A maior riqueza é ter o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas e aceitá-lo como Glórias a Senhor Deus, de nossas glórias a vidas. Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. E ser humilde. Humilde não é abaixar a cabeça, humilde é respeitar o nosso próximo, é amá-lo, é falar sobre os mandamentos de Deus e reconhecer que sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, não somos nada nessa vida. Verdade, Ninguém é papai. nada. Aleluias. A Glórias palavra de Deus Deus. também nos diz, de que adianta ganhar o mundo se perdemos a salvação da nossa alma? Glória a Deus. Aleluia. Podemos sim viver o melhor deste mundo, porém o melhor deste mundo tem que ser Jesus em primeiro lugar em nossas glórias vidas. a Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor Jesus. Aí sim viveremos bem neste Glória, mundo glória, e quando aleluia. partirmos daqui ganharemos o principal de tudo, que é a coroa da salvação, é poder entrar no Aleluia, paraíso Deus. e viver eternamente com nosso aleluia. Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, o melhor deste mundo é ter o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, para que possamos viver bem, né? Em tudo nessa terra, mas o melhor é viver com Jesus à frente. Caso contrário, perderemos o principal de tudo, que é a salvação Glória a da Deus. nossa alma. Aleluia. Louvado seja o Senhor o nome do Jesus. Senhor. E podemos dizer também quem é Daniel. Daniel era um homem de oração, servo e conselheiro, né? Foi servo e conselheiro de 2 reis da Babilônia e 2 de Judá. Louvado seja o Senhor Jesus. Sobreviveu à cova dos leões, era um cativo, era um escravo de Israel que se tornou conselheiro de reis pela sua sabedoria. Aleluia, Deus. Então você vê só, um escravo, né? Ele, pela sabedoria que Deus o deu, ele era conselheiro dos reis, os poderosos. Então, quando Deus opera na minha vida, na sua vida, podemos agradecer a Deus, porque Deus sabe o que faz, Ele é o Deus de ontem, de hoje, de toda a eternidade. Aleluia. Ele nos dará sabedoria para sobreviver em todas as situações que tivermos nessa terra. Por pior que sejam as situações, Deus vai nos dar sabedoria para que possamos sobressair de todas elas, por pior que seja. Aleluia, Às vezes uma tribulação, uma perseguição de nossos familiares, de nossos amigos, de nossos pastores, seja quem for. Podemos sossegar nosso coração se tivermos nosso general de guerra como nosso escudo. Glória a Louvado Deus. seja o Senhor Jesus. Aleluia. Não devemos temer a nada, porque a peleja é dele e a justiça é dele. Aleluia, Louvado Deus. seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Devemos sossegar nosso coração e crer que Jesus é que peleja por nós. Jesus Santo de Israel, é o nosso aleluia, glórias a justo Deus. juiz. Glorificado Louvado seja seja o teu Senhor nome. Jesus. Aleluia, Jesus. Então, Glórias a ti, o segredo é aleluia. confiar em Deus Aleluia, e Deus. deixar que Deus opere o querer dele sobre nossas vidas. Glória, glória, E falando sobre Nabucodonosor, embora tenha exaltado o Deus de Daniel, Nabucodonosor não cria completamente e nem a ele submetia de modo exclusivo. Quer dizer, Nabucodonosor ele já tinha visto o poder de Deus, né? Ele até respeitava Deus, mas porém respeitava um pouco, né? Porque se respeitasse 100% não ia fazer o que fez, né? Ia dar ouvido mais aos conselhos de Daniel. Louvado seja o Senhor Deus, Jesus. glória a Deus, Uma das aleluia. lições mais difíceis de se aprender é que Deus é soberano. Ele está acima de toda autoridade, de todo Aleluia, governo, Deus. de todos os líderes religiosos. Aquele que vive relativamente em um grau mais alto tem dificuldade de entender isso. Quer dizer, aqueles que têm muito dinheiro, às vezes não entendem. Ele faz do seu dinheiro o seu Deus, né? E aí é onde é o perigo, fazer do seu dinheiro o seu Deus, colocar o seu dinheiro, as suas riquezas na frente de Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. A maior riqueza é ter o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de nossas Aleluia, vidas. glórias a Deus. Louvado seja o Senhor Aleluia. Jesus. Embora possamos nos sentir como livres para fazer tudo o que nos agrada, Deus é soberano sobre todos os nossos planos e desejos. Então precisamos ter sim, viver bem nessa terra, com Glórias a preferência Deus. muito dinheiro, porque Deus veio para nos dar vida e vida abundantemente, Oh, né? glórias a Deus, Louvado seja o Senhor aleluia. Jesus. Porém, não devemos fazer do dinheiro o nosso Deus, não colocar o dinheiro na frente do nosso Deus Todo-Poderoso.
Louvado seja o Senhor Jesus. Muitas vezes, quando somos prejudicados por alguém, consideramos difícil esquecer o passado, e é até possível que nos sintamos contentes com o sofrimento de tal pessoa. Perdoar significa deixar o passado para trás. Você é capaz de amar aquele que te feriu? Aquele que te maltratou? É difícil, né? Assim como o Daniel, ele é um escravo, o rei Nabucodonosor tinha destruído toda a cidade dele, louvado seja o Senhor Jesus. E ele perdoou Nabucodonosor e estava aconselhando Nabucodonosor para que ele se arrependesse dos seus pecados para não sofrer, né? Glória a Louvado Deus, seja o Senhor aleluia. Jesus. Então, nos ensina também, através de Daniel, que perdoar é bom, né? Deus se agrada. Glórias Não a devemos Deus. guardar rancor de ninguém, Verdade, seja ele papai. quem for. Louvado seja o Aleluias. Senhor Jesus. Então podemos entender que perdoar é uma oração fortíssima. Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Né? Aleluias. Daniel já tinha perdoado Nabucodonosor pela destruição do seu povo. Aleluia, E ficou Deus. angustiado pelo destino de Nabucodonosor. Louvado seja o Senhor Jesus. Por isso Deus nos ensina que devemos perdoar o nosso próximo. Por pior Aleluias. coisa que eles tenham nos feito, devemos Glórias a perdoar. Deus. Louvado Sim, seja o papai. Senhor Jesus. Que Aleluias. Deus se agrada através do perdão. Sim, Louvado meu seja o Deus. Senhor Aleluias. Jesus. Embora muitos achavam Nabucodonosor poderoso e até divino, Deus mostrou que só há um poderoso, o Deus Jeová, e humilhou Nabucodonosor, deixou-o como animal insano por um período de 7 anos. Então, bom é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus infinito e Espírito Santo. Poderoso é somente esses três: Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus infinito e Espírito Santo. Deus, mais Aleluia, ninguém. Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Glória Louvado a seja o Deus. Senhor Jesus. Podemos também entender que o orgulho apenas afastará a presença de Deus em suas vidas. Não permita que suas realizações levem-nos a esquecer-se de Deus. Então não devemos ser orgulhosos, né? Pessoas que pensam que é melhor do que todo mundo. Melhor do que todo mundo só é Deus, o soberano, o Deus de ontem, de hoje, de toda a eternidade. Ele é poderoso. Aleluia. Louvado Glórias seja a o Senhor Deus. Jesus. Glória a Deus. Nabucodonosor governou por 43 anos o reinado. A Bíblia explica o fato revelado por causa do seu orgulho e a punição de Nabucodonosor, para que todos saibam que só Deus é poderoso. Então, você que tem muito dinheiro, você que pensa que é o bom, que é melhor do que os outros, cuidado. Deus não se agrada de pessoas orgulhosas, de pessoas soberbas. Temos que ter sabedoria e saber se temos alguma coisa melhor do que o nosso próximo, é pela misericórdia de Deus, porque o único que merece todo o louvor é Deus, né? Se alguém tem muito dinheiro, mais dinheiro que o próximo, ou tem um bem melhor do que o próximo, não devemos nunca menosprezar ninguém, porque Deus não se agrada de quem menospreza ninguém. Deus gosta de pessoas humildes. Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos ter cuidado, Glórias não a desfazer de Deus. ninguém, por mais rico que seja a pessoa, não devemos desfazer de ninguém, porque Deus não se agrada. Louvado seja o Senhor Jesus. A vida de Nabucodonosor com Deus é um dos temas deste livro. Ele reconhece que Deus revelou o mistério a Daniel. Glorificou a Deus por salvar os 3 jovens hebreus da fornalha ardente. Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Mesmo ele tendo visto o poder de Deus, né, ele fez uma grande estátua, e pediu para que todo mundo adorasse a ele, se fazendo um Deus, né? Quer dizer, não estava reconhecendo que o único que merece todas as honras é o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo. Louvado seja o Senhor Jesus. Eles se achavam um Deus na terra, mesmo já tendo visto o poder de Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Então Deus. precisamos respeitar Deus como único Senhor e Salvador dos céus e da terra, de todo o universo. Aleluia, Louvado Deus. seja o Senhor Jesus. Esse Deus é lindo e maravilhoso, né? Ele fez a grande fornalha ardente lá e jogou lá dentro Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os 3 jovens que não abaixaram para ele, né? Porque o coração dos 3 jovens estava no único, o Criador dos céus e da terra, o único que merece toda honra, louvor e exaltação. Louvado seja o Senhor Jesus.
E aí ele ordenou que jogasse os 3 jovens lá, mas Deus, o Criador, o que pode te salvar, que pode nos salvar, ele salvou os 3 jovens. Glória Então a Deus, precisamos aleluia. apenas crer que nosso Louvado Deus seja o nome é o santo, único que poderoso do merece Senhor todas as honras, Jesus. louvor e exaltações, e ele Aleluia. nos salvará Oh, glórias. de todas as tribulações, de toda cilada que tentarem fazer para nós. Nosso Deus, o Deus Jeová, ele nos livrará de tudo que não presta, de todas as perseguições que nos fará, que fizerem por nós, né? Para nos atrapalhar. O nosso Deus é lindo, ele é poderoso para nos livrar, para nos salvar. Glorificado seja o Senhor Jesus. Apesar de reconhecer que Deus existe e opera maravilhas, Nabucodonosor não reconhece a Deus como seu Senhor. Para ser filho de Deus, você precisa convidá-lo a ser o Senhor de sua vida. Então, se nós quisermos a ajuda de Deus, precisamos reconhecer e aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de nossa alma. Louvado seja o Senhor Jesus. Aí sim, aí ele vai nos fazer morar nos nossos corações, no nosso interior, colocando os preceitos dele em nossas vidas, que é amar o nosso próximo, que é perdoar o nosso próximo, que é viver em paz com o nosso próximo, que é adorar somente a ele, o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Aleluia. Jesus. Esse Deus é lindo e maravilhoso, ele merece todo o nosso louvor, adoração e respeito. Nabucodonosor reconhece Deus como único Senhor de sua vida e o louva e glorifica que suas obras são verdades e podem humilhar os que andam na soberba. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas aí ele reconheceu Nabucodonosor, né, reconheceu Deus como o Senhor dos céus e da terra, somente que depois que ficou 7 anos como um animal, comendo como um animal, insano, né? E somente que ele, depois de ter ficado 7 anos como um animal, ele reconheceu que não é nada. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Então Glória devemos a Deus, reconhecer Deus está no controle de tudo, ele merece toda honra, louvor e exaltações. E não gosta de pessoas soberbas, orgulhosas, que pensam que é melhor do que os outros, porque se Deus abate o soberbo. Louvado seja o Senhor Jesus. Então devemos amar a Deus, aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, para que Ele, com a vossa infinita graça e misericórdia, venha nos proteger, nos dar uma vida boa na presença dEle nessa terra. Louvado seja o Senhor Jesus. O principal de tudo é nos dar a salvação, né? A vida eterna ao lado dEle. Louvado seja o Senhor Jesus. Depois que Nabucodonosor reconheceu que não era nada, que somente a Deus, o Criador dos céus e da terra, devemos dar todas as honras, louvor e exaltações, aí sim, aí voltou a sanidade perfeita, né, normal dele, após 7 anos. E os seus soldados foram lá e colocaram novamente no trono, e assim ele foi novamente poderoso, mas reconhecendo que o único poderoso está nos céus, que se chama Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus infinito e Espírito Santo de Deus. A Deus. Então Nabucodonosor, ele continuou sendo poderoso aqui na terra, porém sabendo no seu interior, no seu coração, que o único poderoso que merece toda a honra e respeito é o nosso Deus, o Criador da minha vida e da sua vida, o Criador dos céus e da terra, que está no controle de tudo. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso, a Ele devemos dar todas as honras, louvores e exaltações. Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Esse Deus é lindo, né? Então, devemos sim viver bem nessa terra, vivemos abundantemente bem em todas as coisas, com muito dinheiro no bolso, fazendo o melhor dessa terra, porém, tendo o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, colocando Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações, aceitando como único Senhor e Salvador de nossas almas. Louvado seja o Senhor Jesus. Agora, essas pessoas que pensam que podem menosprezar os outros, essas pessoas arrogantes, né? Que pensam que podem menosprezar os outros, essas pessoas soberbas que pensam que é melhor do que os outros, só porque tem alguma coisa melhor do que as outras pessoas, né? Essas pessoas orgulhosas, que eu sou, eu faço, aconteço, eu, deve ter cuidado, porque o nosso Deus é o Deus de amor, de misericórdia, mas também é um Deus de justiça, fogo consumidor.
Então precisamos ter cuidado com essas pessoas, né? Essas pessoas arrogantes, orgulhosas, né? Precisa ter cuidado, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Aleluia, Louvado Deus, seja o Senhor glória a Jesus. Deus. Essas pessoas idólatras ficam adorando o seu carro, adorando o seu dinheiro, adorando o seu iate, o seu helicóptero, seja o que for, que coloque na frente de Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. As pessoas que ficam adorando estátua feita pela mão dos homens, estátua de gesso, de bronze, de ouro, seja o que for, são chamadas pessoas idólatras. Precisa ter cuidado e voltar a Deus o mais rápido possível, porque se morrerem assim, eles não entrarão no reino dos céus. Louvado seja o Senhor Jesus. Essas pessoas que desfazem dos outros, que menosprezam as outras pessoas, Deus não se agrada. Essas pessoas precisam ter cuidado. Louvado seja o Senhor Jesus. Pessoas que não conseguem perdoar o seu próximo, né? Às vezes a pessoa lá atrás fez o mal e a pessoa, por mais que ela queira, não consegue perdoar. As pessoas têm que entrar no particular com Deus, pedir para Deus ajudar a perdoar, a liberar o perdão, porque se elas morrerem assim, elas não vão estar no paraíso. E não estando no paraíso, vai estar do outro lado. Do outro lado sabemos que é o inferno, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos aprender a perdoar a quem nos feriu lá atrás. Louvado seja o Senhor Jesus. Pessoas mentirosas, que gostam de mentir, gostam de mentir. Tudo para ela mentir é normal. Essas pessoas mentirosas precisam ter cuidado, também se elas morrerem assim na mentira, não entrarão no reino dos céus. Louvado seja o Senhor Jesus. Pessoas que não assumem o que fazem o mal para as pessoas, planejam o mal para pessoas e se faz de santa, nunca assume. Deus, nosso Deus é Deus soberano, Ele conhece nossos pensamentos e corações. Então essas pessoas também não entrarão no reino dos céus. Então pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas idólatras, pessoas que gostam de menosprezar os outros, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas mentirosas, pessoas que não assumem o que fazem, precisa ter o cuidado e não fazer mais isso, porque a palavra de Deus diz que não entrarão no reino dos céus. Essas pessoas, elas mesmas se destroem a si mesmas, né? Pessoas assim, elas mesmas, com o decorrer do tempo, ela mesma vai se destruindo a si mesma. Então, o que destrói uma pessoa? O que destrói uma pessoa não é os outros, não é o meu vizinho, não é o nosso pastor, ou seja, quem for, os nossos perseguidores. O que destrói a si mesmo são essas pessoas, né, que eu acabei de falar. Pessoas arrogantes, soberbas, orgulhosas, idólatras, pessoas que gostam de menosprezar os outros, pessoas que não conhecem o amor de Deus, né, pessoas mentirosas, pessoas que não assumem o que faz, né. Pessoas assim, ela mesma vai se se destruindo a si mesma e acaba ficando sozinha. Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos ter o cuidado, né? O que destrói uma pessoa não é o nosso próximo, não é o nosso inimigo, é a pessoa em si mesmo, né? Então essas pessoas precisam reconhecer que depende de Deus e aceitar urgentemente o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de nossas almas, né? Para não se destruir a si mesmo, e se morrerem assim, vão para o inferno. O pior de tudo é isso aí, né? Passarão a eternidade no inferno. Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos ter o cuidado, né? De alcançar essas vidas, alcançar Jesus, aleluia. o Senhor, pedir para Deus nos alcançar, que Ele venha ter misericórdia de nossas almas, aleluia, e procurar Deus. servir a Deus como o único Senhor e Salvador de nossas almas, porque se pessoas, o qual citei, morrerem assim, ela primeiramente vai se autodestruir nessa terra, e o pior de tudo, ser destruída no inferno, junto com Satanás e seus demônios, para toda a eternidade. Louvado seja o Senhor Jesus. É uma palavra meia pesada, meia dura, mas é realidade, né? Glórias a Deus. Devemos dar todas as honras e louvores ao único que merece todas as honras e louvores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus infinito, glórias Espírito a Deus, Santo de Deus. aleluias. E tê-lo em primeiro lugar em nossas vidas nessa terra, para que nós possamos viver bem nessa terra, e o principal de tudo, quando partimos daqui, morremos aqui, viver na grande mansão celestial ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. E essas palavras de hoje essa que Deus tocou nos nossos corações. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus esteja com todos nós, né? E até a próxima palavra que Deus nos dará
na próxima reunião. Amém. Amém. Glórias a Glória Deus. a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus, né, por essa palavra, como o missionário Gilberto falou. É uma palavra dura, mas Deus, Ele é um Pai que ama e que corrige os seus filhos. E nós devemos não ficar ressentidos, mas agradecer a Deus, porque Ele está nos corrigindo. Enquanto o Senhor está nos corrigindo, Ele está tratando o nosso coração, Ele está tratando o nosso interior. Nós precisamos de conserto, para que nós estejamos limpos, purificados e santificados, para poder ir morar com o nosso Pai amado. Aleluia, glória a Deus, né? O Senhor fala na palavra dele: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluias, glórias a Deus. É como o missionário ministrou aqui através da palavra. Não que a gente vá viver na penúria, não. O Senhor quer e abençoa os servos e os filhos dele, aqueles que andam na obediência. Então ele ensina na palavra: buscai primeiro o reino de Deus, porque nós vamos buscar primeiro as coisas que são do alto e a sua justiça, para que depois o Senhor venha acrescentar, para que Ele venha verdadeiramente trazer a abundância na nossa vida. Então muitas vezes as pessoas questionam: mas fulano é do Senhor, fulano está na igreja, aquela mulher diz que serve a Deus, mas não está sendo abençoada. Por quê? Porque não está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Algo está faltando. Nós precisamos estar debaixo da graça, nós precisamos estar debaixo da obediência, e não viver de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Pai. Porque se nós estivermos dentro da obediência, nós vamos receber sim todas as bênçãos do Senhor. Elas nos alcançarão, porque a promessa do Senhor está na palavra dele em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Quando? Quando estivermos na obediência. Amém? Que nós possamos sempre estar com o nosso coração aberto para aceitar a correção do nosso Pai amado. Eu creio que tem pais nos ouvindo, né? E quem é pai sabe, né, que nós precisamos corrigir e ensinar os nossos filhos. Quando o filho aceita a correção do pai, quando o filho honra o pai e a mãe, ele é o quê? Abençoado. Quando ele não aceita, que ele se torna rebelde, infelizmente, falando no population mesmo, ele quebra a cara. E é o que acontece conosco. Mas que essa palavra, ela venha ficar guardada nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração para hoje. No nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos grande e poderosamente. E até o próximo Café com Deus. No nome de Jesus. Amém. Até o próximo. A paz do Senhor Jesus.